Financiamento imobiliário de imóvel de R$300 mil. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você fazer as simulações. Além disso, eu vou te mostrar tudo que engloba, tudo que está dentro ali do seu financiamento, os custos, tudo que está dentro da sua parcela, custo de registro, de cartório, de ITBI, enfim, tudo que você precisa saber para financiar o seu imóvel com tranquilidade e buscando as melhores condições. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano. Hoje a gente vai falar de um financiamento do imóvel de R$300 mil, agora atualizado para 2025. A gente já tem vídeo de imóveis desse valor aqui no canal, mas vamos fazer agora porque a gente teve recente alta das taxas de juros em todos os bancos, mudança de política de financiamento máximo. Então aqui para você ficar por dentro de como está funcionando agora e o que você vai precisar fazer e tudo que engloba o teu financiamento aí, beleza? Então para a gente começar, eu vou te explicar aqui o seguinte. Hoje, a maioria dos bancos financia até 70% do valor do imóvel. Até recentemente, a maioria dos bancos financiavam até 80% do valor do imóvel. Mas hoje, por exemplo, a Caixa, o Banco Inter, o Bradesco, eles têm um teto máximo de 70% de financiamento, tá? Em alguns casos 75%, dependendo do banco. Mas, via de regra, né, tá muito difícil conseguir a aprovação dos 80%. O Itaú, por exemplo, ele libera até 80% de financiamento, mas para alguns clientes, né, para alguns nichos, para alguns segmentos de clientes. O Santander ainda está com os 80% valendo. Então, para a gente fazer uma simulação que você possa comparar a condição de todos, né, as condições de todos, a gente vai fazer uma simulação, então, no financiamento de 70% de um imóvel de 300 mil, ou seja, como se você estivesse dando 30% de entrada, que seria 90 mil, e financiando 210 mil, tá? A gente vai fazer esse financiamento, essas simulações para você entender no prazo máximo de 420 meses, que é 35 anos, mas você sabendo que o prazo máximo ele pode ser menor do que 420 meses de acordo com a sua idade. Por exemplo, se você tem 60 anos de idade, então o prazo máximo vai ser 20, que é a diferença para que você complete 80 anos, tá? Para quem com 35 anos de prazo máximo somado à idade dá menos que 80, aí pode financiar no prazo máximo de 420 meses, que são esses 35 anos, tá legal? Então vai ser então 70% de financiamento, tabela SAC, que é uma tabela que é mais fácil de aprovar e hoje, e cá entre nós, né, é a mais justa, é a que você paga menos juros no final. Eu vou te mostrar aqui o caminho para você fazer uma simulação em todos os bancos de uma vez só em menos de 5 minutos, tá? Inclusive, eu vou te mostrar aqui, vou fazer a simulação, você vai ver como fica, você vai ver o material legal que você vai receber, que não só te explica a questão das parcelas, do que compõe as parcelas, mas explica todo o passo a passo do teu financiamento. Muito rapidinho, você faz em 5 minutos, aí chegando no teu celular, na sua mão, e você consegue então ter uma base bem legal para você poder cotar e pode fazer simulação de valores diferentes aí, prazos diferentes, você vai ver que recebe um negócio bem bacana, tá? Antes da gente seguir, se você já quiser ver qual que é esse simulador, o link está aqui na descrição do vídeo, simulador nosso aqui da CSM, que inclusive além de fazer as simulações, depois se você ainda não está com o seu processo em andamento, você vai contratar o seu financiamento, você tem assessoria total, gratuita com a gente aqui da CSM, tá? A gente faz todo o processo para você, desde essa parte da simulação que você vai receber. Tem a parte de contratação, engenharia, né, a vistoria do imóvel, toda a parte de análise jurídica, até entregar o seu contrato na sua mão e a gente passa toda a orientação para você fazer o registro lá no cartório de imóveis e depois liberar o valor para o vendedor, tá? Tudo isso assessoria total, profissional, com mais de 12 anos de experiência no mercado que a gente tem aqui, tudo grátis para vocês, sem custo absolutamente nenhum, que a gente recebe direto dos bancos e não entra nenhum centavo a mais no seu financiamento. E aproveitando, se você está já com algum processo, você precisa ter uma assessoria mais personalizada para o seu caso, você tem alguma dúvida, quer tirar dúvida de amortização, de andamento do processo, enfim, o que você precisar, uma consultoria personalizada para você tirar todas as suas dúvidas no que você quiser do seu financiamento, onde eu vou entrar no detalhe do seu processo e te orientar aí em tudo que você precisar. O link tanto do simulador nosso aqui, quanto também para você agendar um horário comigo, estão aqui na descrição do vídeo. Então já deixa um like aqui pra gente e vamos seguir então para mostrar para você como você vai fazer essas simulações, tá? Entrar nesse link de simulações, tá? Do nosso simulador. E aí você vai cair nessa tela aqui, tá? Isso aqui se você fizer pelo computador, você pode fazer pelo teu celular também. E aí aqui então no nosso aplicativo, você vai ver que tem aqui, né, parte das simulações, depois as próximas fases que se você seguir com a gente, você vai ter tudo aqui, mas vamos lá na simulação do financiamento. Clicou aqui, vem em simular financiamento, aí você vai preencher todos os dados aqui, tá? Nome, CPF, idade, e-mail, telefone, vai selecionar nesses bancos aqui, que são os bancos que a gente vai te mandar a simulação. Se você já tem conta e qual o tipo da sua conta, tá? Então vai só selecionar aqui,
E aí preenche aqui o valor do imóvel, o valor do financiamento. No nosso caso aqui é um imóvel de 300 mil, financiando 210. Eu vou preencher aqui e aí já volto na sequência já com a simulação. E ela vai chegar para você quando você fizer em menos de 5 minutos. Então já mandei lá, passaram 5 minutos, já recebi de volta aqui a simulação e eu vou te mostrar como que ficou e que material legal que você vai receber quando você fizer a sua simulação aí. Então aí você vai receber esse PDF, esse arquivo aqui, tá personalizado para você, entendendo direitinho, para te mostrar direitinho todas as etapas do financiamento. Tem uma explicação rapidinha aqui, que aí você fazendo, você lê com calma, que a gente explica bem bacana. E aqui tá, ó. Então, um imóvel de 300 mil, financiando 210, os 70%, tá? Aí você fala, Ricardo, mas eu quero 80%. Aí você entra lá no aplicativo e faz a simulação de 80%, que a gente te manda simulações dentro desses bancos aqui, daqueles que fazem 80%, tá? Então, prazo máximo 420 meses. E aí a gente te dá algumas opções de prazo, isso é bem bacana, tá? Então você vai ter, além do prazo máximo, você vai ter aqui em 360 meses e 240 meses para você poder comparar, certo? Então, por exemplo, no Bradesco, você teria no prazo máximo, nos 420 meses, você teria uma parcela inicial de 2.540 e uma parcela final de 568. Com 360 meses, tua parcela vai para 2.624 e a parcela final para 652. E 240 meses para 2.915 e parcela final de 947. Isso aqui é legal para você ver que se você, e aqui você vai ver na próxima página a diferença que dá o prazo, tá? Se você pegar de repente uma parcela, um prazo intermediário, 360 meses, por exemplo, você vai ver que está subindo aqui, ó, 60, 84 reais, 85 reais, vai, na sua prestação, só que você está pagando 5 anos a menos de juros. Você vai ver a diferença absurda que isso dá no final, tá? E aí em 240 meses também, só que aí começa, né, dar um salto maior a parcela. Se de repente essa parcela em 360, uma parcela intermediária, estou falando nesse caso em 360, né? Mas aí se uma parcela intermediária fica justo para você, fica legal para você ali e não vai te apertar no dia a dia, né? Então pegue com um prazo um pouco menor, porque você vai economizar bastante. Agora, se você tem ideia, então, de futuramente também ir amortizando, com uma certa regularidade, fazer um plano de amortização, e aí, então, não vai dar tanta diferença assim a questão do prazo. Mas, para a maioria das pessoas ali que não sabe quando vai conseguir amortizar, quer amortizar, lógico, mas não tem uma noção, tenta pegar um prazo intermediário, tá? Aqui, então, você vai receber Bradesco, Caixa, Itaú, Santander e Banco Inter, tá? Tá vendo que aí, então, dependendo do banco, tá? Então, são taxas diferentes, ele faz o cálculo de acordo com o segmento, de acordo com o seu perfil. Isso aqui, lógico, pode sofrer alteração na hora da contratação, mas fica sempre muito parecido, dá para você ter uma ideia muito, muito, muito próxima da realidade, tá? Então, recebeu isso aqui, você tem já a noção das parcelas. Na sequência, o que você vai ter? Você vai ter aqui, ó, quanto você pagaria no total nas prestações em cada prazo, se você pagasse uma a uma até o final sem antecipar nada, tá? Durante o prazo todo. Mas dá para você ter uma boa ideia aí de como que ficaria de economia de juros pelo prazo, tá? Então, por exemplo, no Bradesco, no prazo máximo, você pagaria 652.955. Já em 360 meses é 589, quer dizer, baixou aí quase 60 mil reais e aí você está pagando 5 anos a menos, pagando 85 reais a mais na parcela, certo? Então, quer dizer, você tem que gastar, né? Investir 85 a mais por mês na sua prestação e você vai economizar no final aí mais de 60 mil reais. Mesma coisa em 240 meses, só que lá sobe uns 300 e poucos reais na prestação, só que cai aí coisa de quase 200 mil reais, né? 190 mil reais em relação ao prazo máximo, tá? E assim, todos os bancos, a gente passa para você o comparativo aqui. Tem uma explicação aqui, né, de que você pode antecipar, você pode renegociar a taxa de juros. Inclusive, essa questão da renegociação, que é isso? Né? Você pode, a qualquer momento, quando o seu banco tiver com taxas menores do que a que você contratou, você pode renegociar com ele, pedir para reduzir os juros do seu financiamento. Então, não significa que hoje, você pegando uma taxa de juros mais alta, que a gente sabe que historicamente ela está mais alta, não significa que você vai pagar esse valor para sempre até o final do financiamento, tá? E para isso a gente tem aqui um aplicativo chamado aplicativo Crédito Sem Mistério, onde a gente faz um monitoramento das taxas, avisando o cliente na hora que você pode renegociar com o seu banco e na hora também que tem possibilidade de portabilidade para outros bancos, se outros bancos tiverem condições melhores ou bem melhores do que a do seu contrato atual, tá? Isso lógico, né? A gente vai passando isso daí, mas você vai sabendo que o seu contrato tá ali monitorado, você não vai precisar ficar prestando atenção nisso, porque é coisa que a gente sabe. Depois que você contratou, aquilo ali entra no seu orçamento, você até esquece, né, de ver se como que está hoje, daqui um ano baixou juros, daqui 6 meses baixou juros. Você não vai ficar atento nisso, né?
E mesmo que você fique, você sabe que é um trabalhão. A gente, então, tem isso daí para monitorar, um negócio bem legal. Quem contrata o financiamento desde o início aqui com a gente faz o financiamento para o cliente, tem acesso gratuito nesse aplicativo durante toda a vigência do contrato. Mas se você já tem o seu financiamento, está fazendo por outro canal e não consegue passar para a gente, né? Você pode fazer a assinatura desse aplicativo, que é bem baratinho, é bem legal. E aí você tem o monitoramento lá no seu contrato, tá? Também o link está aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada lá, o aplicativo Crédito Sem Mistério. E aqui então a gente vai te mostrar aqui o que compõe as suas parcelas, tá? Que é a amortização, os juros, o seguro e a tarifa de administração. Eu vou te mostrar no detalhe o que inclui na sua prestação. Esse aqui é um exemplo do Itaú, tá? Então naquela parcela inicial de 2.595 do Itaú, você vai ter amortização, R$500. O que é isso? A amortização é o valor que desconta do seu saldo devedor depois do pagamento de cada prestação no mês a mês. E como que ela é calculada? Pela tabela SAC, que é Sistema de Amortização Constante, né? Já diz o nome, então ela é fixa. Ela é calculada da seguinte forma: pega o valor que você tem financiado, que você pegou financiado, divide pelo prazo. Nesse caso aqui, 210 mil em 420 meses, dá lá então esses R$500 por mês, tá? Então isso aqui é a amortização. Aí a gente vai ter então os juros do mês, que é a taxa de juros, né? Esses juros ali é decrescente, ele vai cair no mês a mês. Então, na primeira prestação, ela é R$2.022. Depois você vai ter os dois seguros, seguro MIP e DFI, que é o seguro de morte e invalidez permanente e o de danos físicos ao imóvel, onde, para você entender o que eles fazem, né? No seguro MIP, caso você seja o titular do contrato, só você, entrou só a sua renda, tá? E você venha a faltar, ou acontecer alguma coisa de invalidez, né? Alguma coisa do tipo, o financiamento é quitado integralmente. Agora, se você, vamos supor que você seja casado, comprou você e seu esposo, você e sua esposa, e aí você veio a faltar também. E aí estava lá 50% para cada um que entrou em composição de renda lá para aprovação, para seguir com o financiamento. Então, apenas os 50% daquela pessoa que veio a faltar ou que, né, teve problema de invalidez, que vai ser quitado, tá? Não é um seguro de vida, é um seguro do financiamento, tá? O outra pessoa não recebe nada, o que vai acontecer é a quitação do saldo devedor proporcional daquela pessoa. E o outro seguro é DFI, é danos físicos ao imóvel, é um seguro que cobre eventos externos que possam afetar a estrutura do seu imóvel. A gente está falando aí de chuva, deslizamento, enfim, terremoto, maremoto, incêndio, esse tipo de coisa, tá? Com base de que o seguro vai pagar o valor máximo do saldo devedor para que o imóvel volte para a condição anterior, tá? Anterior do sinistro, anterior do ocorrido, tá? Então, mais uma vez, não é um seguro residencial, é um seguro do financiamento. E aí a gente tem, então, a tarifa de R$25, que é a TAC, tarifa de administração de crédito, tarifa de administração de contrato, cada banco chama de uma forma, todos os bancos cobram esses R$25, não tem muito o que fazer. E a parcela do mês total, então, é o somatório disso tudo. Na sequência, eu vou mostrar para você também uma simulação, tá? Mostrando coluna a coluna disso aí. Agora, aqui tá a explicação dos seguros, para você ver direitinho, tá? Você vai ter tudo isso daqui quando você fizer a sua simulação, grátis, vem aí para você em 5 minutinhos. Você pode fazer quantas simulações você quiser, com valores diferentes e tudo mais. Aqui as etapas do processo para você entender depois se você for partir para contratação mesmo, tá? Mas se você fazendo com a gente, você vai ter custo zero, a gente te guia em todo esse caminho aí. Então, na assessoria profissional, custo zero com a gente aqui, suporte no que você precisar, tá? E a questão da redução de juros, que você vai ter aí o monitoramento do seu contrato fazendo com a gente seu financiamento. Passo aqui um pouquinho das custas do processo. Você vai ter avaliação do imóvel, que gira mais ou menos em torno de R$1.850 a R$2.300 nos bancos privados. Na Caixa é um pouco diferente, você paga R$750, mas depois você tem custo de tarifa de emissão de contrato, ou aquela tarifa da agência, né, que pode chegar até 2% do valor do imóvel. Então é bem forte, tá? E tem que ser muito bem conversado para você entender o que está sendo cobrado ali. Então, muito cuidado com isso se você está fazendo por conta. Mas na tarifa de avaliação do imóvel, que é aquela tarifa que você paga para o engenheiro fazer o laudo da vistoria, para o banco avaliar o seu imóvel, tá? Porque o banco precisa que aquele imóvel esteja avaliado, tem um laudo para ser aceito como garantia. Porque o imóvel é a garantia do banco, no caso de você não pagar o financiamento, né? Então o banco vai lá e te toma o imóvel. Então ele tem que ter ali um laudo para saber, primeiro, se o valor que está sendo passado está correto, está dentro ali da média do mercado, e se a estrutura do imóvel está boa, tá? Então é basicamente isso daí que vai ser feito. Pode ser vistoria remota ou pode ser vistoria presencial, dependendo do imóvel. Na maioria dos casos, em apartamentos é remoto e casas, em condomínios, esse tipo de coisa, é presencial. O engenheiro vai lá, tá? Mas aí, então, o custo é R$1.850 até R$2.300.
Clientes do Itaú, que vão financiar pelo Itaú ou pelo Santander, a gente consegue aqui uma média de 30% a 40% de desconto na tarifa da vistoria, fazendo com a gente aqui da CSM, tá? Então, isso aí é garantido, a gente consegue para você aqui nessa média. Pode chegar até 40%. A gente vai tentar sempre o máximo de desconto para você, que a gente ganha nada com isso. Nosso interesse é que você pague o mínimo possível. Então, aí esses são os custos da vistoria. Depois você vai ter, se for feito pela Caixa, aquela tarifa de contratação, né, que eu expliquei. E com assessoria com a gente aqui, se estiver fazendo com a gente é custo zero, tá? E também vou falar para você, se você estiver fazendo com outra assessoria ou com alguém, nunca pague nada. Se estão te cobrando, tá errado, porque assessorias, correspondentes bancários, recebe do banco, tá? Ele é contratado do banco, ele recebe do banco para fazer isso daí. Então você não precisa pagar nada. E aí você vai ter duas custas, duas despesas adicionais, que é o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que você vai pagar para a prefeitura da cidade do imóvel, pode chegar até 3% do valor do imóvel, dependendo da cidade, e o cartório de imóveis, que é o registro do contrato. Nesse registro no cartório vai ser pago dois registros, tá? Um registro da compra e venda, então falando lá que você comprou do vendedor o imóvel por aquele valor, e um segundo registro, que é o registro da alienação do imóvel, falando que você então pegou esse dinheiro do banco emprestado e o imóvel então está alienado ao banco. O que significa isso? Significa que o imóvel é a garantia do banco até a quitação, beleza? Então, essas são as duas despesas que você tem. Somando tudo, tá? Assim, bem por cima, tá em torno de 4, 4,5%, mas vai variar muito da cidade do imóvel, vai variar muito da localização do estado, porque a tabela dos cartórios é diferente de acordo com o estado e tudo mais. A gente vai aqui fazendo com a gente vai te dar todas as orientações nesse sentido. Feito isso, se você quiser partir para aprovação do crédito, você vai entrar no link aqui, ou o link que está na descrição do vídeo aqui, naquele mesmo aplicativo que você fez a simulação e mandar os dados para a gente fazer a aprovação do seu financiamento. Aí a nossa equipe vai te avisar, vai te explicar tudo certinho como é que funciona, você pode ficar tranquilo. Agora eu vou te mostrar aqui uma simulação do Banco Itaú. Gosto bastante de mostrar do Itaú porque ela é bem explicada, tá? Então aqui logo no início você tem, isso aqui é quando a gente faz direto, se você fizer lá na sua agência, se você fizer pelo seu aplicativo, você vai receber isso aqui, tá? Então, isso aqui é outro cliente, isso aqui é uma base, tá? Mesmo valor financiado, mas é outro cliente, outro CPF, por isso que dá uma diferença no valor das parcelas na taxa de juros. Mas aqui é um dado de um cliente que a gente fez simulação ainda hoje. Então tá aqui. Valor da amortização, R$ 500, mesma coisa, que é prazo máximo, então aquilo lá que eu te falei, né? Valor do imóvel dividido pelo prazo dá o valor da amortização. Aí você vai ter os juros, daqui está mais alto, porque está uma taxa de 13 ponto... Deixa eu ver qual que é a taxa que está aqui. 13,69, mais os 3,96% do custo do efetivo do seguro habitacional, dá um custo efetivo total de 14,44, tá? Como eu falei, não precisa assustar, no futuro as taxas vão cair, a gente consegue passar o seu imóvel lá, o seu financiamento para taxas mais baixas, só que você vai então, nesse meio tempo, pegar a valorização do imóvel. Se você deixar de comprar agora para comprar depois, você vai pagar muito mais caro no imóvel. Então compensa financiar agora e depois ir reduzindo os juros, tá? Então tá aqui a mesma coisa, né? Então a amortização, os juros, os dois seguros, que eu já expliquei, a tarifa lá dos R$ 25 e o valor da parcela total. Você pode ver que depois do pagamento de cada parcela, o que vai debitar do seu saldo devedor? Os R$ 500. E aí, muito importante, esse financiamento que eu estou passando para vocês aqui, ele é corrigido pela TR, tá? Então, todo mês, o seu saldo devedor ele vai ser corrigido pela TR. Então, isso é um ponto importante, que a TR ela é positiva toda vez que a Selic está acima de 8,5%. E a Selic está bem acima de 8,5%. Então, tem uma correçãozinha ali em cima, não é uma coisa muito grande, mas dá ali, mas tem uma correção, tá? Já, por exemplo, o Banco Inter, você vai ver na simulação que a gente põe ali a taxa do Inter mais IPCA, porque no caso do Inter ele não é corrigido pela TR, ele é corrigido pela inflação. E aí essa correção, sim, é bem mais forte do que a TR, tá? Então, esses são os pontos principais para você entender referente à simulação, tá? Para você fazer, como eu falei, é só entrar no nosso aplicativo, fazer aqui. E aí, se você for seguir, quiser o monitoramento das taxas, já tem o seu contrato, também já tem aqui o link do nosso aplicativo para você seguir lá. Para falar com a gente aqui na CSM, é só chamar aqui pelo nosso WhatsApp, o 13 99709 1012, ou pelo nosso site www.csmassessoria.com.br. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui que toda semana a gente tem 2 vídeos da melhor qualidade de tudo que você precisa saber sobre financiamento imobiliário. A gente está tendo agora lives quinzenais para tirar dúvida ao vivo com vocês, tá? E além disso também, se você tem qualquer dúvida pontual ou qualquer comentário sobre o vídeo, deixa aqui nos comentários pra gente, é um prazer responder você. E a gente está aqui para ajudar, para tirar suas dúvidas e te ajudar aí no caminho para a conquista do seu imóvel. Então, precisando, a gente está à disposição. E para você que ficou comigo aqui até o final, mais uma vez,
Meu muito obrigado e até o próximo.